Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. E bom, rapaziada, vamos lá então. Sexta-feira aí, né? E pois é, rapaziada, temos a final da Libertadores definida. Ontem tivemos Palmeiras e LDU. Palmeiras que fez um 4-0 histórico e reverteu o placar ali contra a LDU. E está na final da Libertadores da América para enfrentar o Flamengo. Pois é, rapaziada. E é no vídeo de hoje que nós vamos comentar, que eu vou estar comentando aqui sobre essa final da Libertadores. Uma final da Libertadores, na minha opinião, a final da Libertadores mais esperada do século chegou. A maior final da Libertadores chegou. A final da Libertadores mais esperada chegou. Palmeiras e Flamengo, os dois melhores times do Brasil, os dois times mais bem-sucedidos da América e os dois melhores elencos da América do Sul vão se enfrentar numa final de Libertadores, rapaziada. Olha, cara, haja coração. Haja coração, rapaziada. É o Palmeiras que reverteu um 3-0 histórico contra a LDU. O Palmeiras que perdeu de 3-0 no jogo daí, numa atuação vergonhosa. Eu, como palmeirense, fiquei com vergonha da semana passada do Palmeiras ter tomado de 3-0 para a LDU na altitude. O Palmeiras foi literalmente engolido pela LDU. E agora, rapaziada, jogando no Allianz Parque, torcida apoiando, incentivando um verdadeiro caldeirão no Allianz Parque. O Palmeiras reverte um 3-0, um resultado histórico. Uma semifinal pra história da galeria do Palmeiras. Uma virada espetacular do Palmeiras. Claro, né? Ah, mas Jean, mas a LDU é fraca. A LDU fora da altitude é horrorosa. Eu concordo plenamente. O time da LDU só veio pro Allianz só pra se defender. Mas não dá pra tirar o mérito do Palmeiras, rapaziada. O Palmeiras reverteu um resultado de 3-0 numa semifinal de Libertadores. Contra um time que tava fazendo cera desde o primeiro tempo. Então assim, rapaziada, Palmeiras e Flamengo, e é um Flamengo também, que vem com moral, eliminou o Racing, o Flamengo ali que enfiou 1-0 no jogo da ida, no Maracanã, um resultado bem magro, né, na minha opinião foi pouco, mas um jogo ali onde o Flamengo dominou as ações, jogou muito bem, o Racing também, outro time que se acovardou quando jogou aqui no Brasil foi o Racing, né, e toma de 1-0 no jogo da volta, Racing precisando reverter, o Flamengo jogando com um a menos no segundo tempo inteiro, o Racing não conseguiu fazer o golzinho, ficou no 0-0 e o Flamengo está na final da Libertadores. Pois é, rapaziada, Palmeiras e Flamengo numa final de Libertadores. É os times que vão estar com moral e é os dois times também que não só estão disputando aí, que não só vão disputar a Libertadores, como o Campeonato Brasileiro também. Os dois times ali que estão igualados até o momento no Campeonato Brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras estão com 61 pontos empatados. Pois é, rapaziada. É o Flamengo e o Palmeiras que todo mundo sabe que dominam o futebol sul-americano atualmente. É o Flamengo que nos últimos 6 anos chegou em 4 finais. E dessas 3 finais ali, tirando essa, ganhou 2, que foi em 2022 e 2019, só perdeu apenas em 2021 para o Palmeiras. E agora vai disputar agora em 2025. E é o Palmeiras que nos últimos 5 anos chegou em 4 semifinais de Libertadores. E dessas 4 semifinais chegou em 2 finais, que dessas 2 ganhou 2 das 2 finais que disputou, que foi contra o Santos e contra o Flamengo. Então é os dois times que estão dominando a América. Estão dominando. É os dois times ali que dominam a Libertadores da América. Que dominam. Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Libertadores, a segunda vez na história que Palmeiras e Flamengo vão disputar uma final da Libertadores. Então assim, rapaziada, vai ser espetacular essa final. Vai ser espetacular e não só 2 vezes. Vai ter muito mais vezes que Palmeiras e Flamengo vai disputar a final da Libertadores. Eu aposto que nos próximos 15, 20 anos Palmeiras e Flamengo vão estar com o quê? 7, 6 Libertadores no bolso. Então assim, rapaziada, não tem como.
dois times que dominam o futebol sul-americano atualmente é Flamengo e Palmeiras. É o Flamengo, que é o Real Madrid das Américas, e é o Palmeiras, que, vamos dizer, é o Manchester City das Américas. É isso. São dois times europeus da América. Os dois times europeus da América são justamente Flamengo e Palmeiras. E assim, rapaziada, não tem palavras pra descrever essa final. Vai ser uma final espetacular, cara. Espetacular. Eu, como palmeirense, cara, se o Palmeiras perder, tudo bem, cara. Faz parte. Porque Flamengo e Palmeiras é normal perder, cara. Tanto Palmeiras quanto Flamengo é normal, vai ser normal perder essa final. Mas agora, o Flamengo é o Flamengo que, na minha opinião, precisa mais ganhar essa Libertadores. Tudo bem, o Tetra é muito importante para os dois times. Essa, na minha opinião, vai ser a final mais importante da história da Libertadores, porque são os dois times brasileiros que vão ganhar o primeiro Tetra brasileiro da história. Vai ser Flamengo ou Palmeiras. Um dos dois times vão conquistar o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Mas assim, é o Flamengo que, na minha opinião, precisa mais desse título. Por quê? Porque se o Flamengo perder de novo pro Palmeiras a final da Libertadores, vai ficar feio. Imagine o Flamengo disputar duas vezes uma final da Libertadores pro Palmeiras, perdeu as duas finais e ainda não ficou com o tetra. Então assim, vai ser muito vergonhoso se o Flamengo ali perder essa final pro Palmeiras. Vergonhoso não vai ser, porque vai ser um jogaço de bola. Mas na minha opinião vai ficar um pouquinho feio. Até porque vai perder ali duas vezes pro Palmeiras numa final da Libertadores, que seria dolorida pro torcedor rubro-negro, né? E já o Palmeiras, rapaziada, mano, vai ser um jogaço de bola. Não vai ter como descrever. Mas agora, é um dos dois times ali, cara, comentando agora do jogo, o que eu acho. Na minha opinião, vai ser um jogo bem amarrado, rapaziada. Essa final vai ser uma final bem amarrada, por quê? Vai ser 50-50, cara. Vai ser 50-50, vai ser um jogo muito equilibrado. Não tem como, sabe, não tem como, assim, não tem como ter certeza de quem vai ser campeão nessa Libertadores. Não vai ter como, a gente não vai ter certeza quem vai ganhar essa final da Libertadores, porque não tem como, rapaziada. Não tem como. Essa final vai ser muito equilibrada. Muito equilibrada, apesar, rapaziada, do Palmeiras ter um histórico péssimo contra o Flamengo, né? O Palmeiras ali que é freguês do Flamengo. Principalmente no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é freguesaço pro Flamengo. Mas agora é uma final. A gente tem que pensar que é um jogo só. E esse jogo não vai ser no Maracanã, não vai ser no Allianz Parque, vai ser em estádio diferente. Vai ser lá em Lima, no Peru. Então assim, rapaziada, não vai ter Maracanã, não vai ter Allianz Parque nesse jogo, não vai ter torcida única, não vai ter nada disso. Vai ser metade a metade essa torcida. Vai ser um estádio diferente, um país diferente. Então assim, rapaziada, cara, vai ser uma final espetacular. Não duvido de nada desse jogo ser um 0-0 e ir pros pênaltis. Não duvido de nada desse jogo ser um 3-3, 4-3, 3-2. Um dos dois times fazer um gol no finalzinho. Um dos dois times fazer um gol no comecinho. Não tem como prever. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer nessa final. E cara, assim, rapaziada, um vai pra casa feliz e outro vai pra casa chorando. Simples assim. Essa é a final da Libertadores da América. Palmeiras e Flamengo, qual dos dois times vai conquistar o tetra da Libertadores? Eu acho, rapaziada, e outra coisa, não tem favorito nesse jogo. Na minha opinião, não tem favorito nesse jogo. Como falei, vai ser um jogo equilibradíssimo. Tanto em times no papel, quanto no futebol. Vai ser um jogo muito mesmo equilibrado. Mas na minha opinião, o Flamengo tem um time um pouquinho mais qualificado que o Palmeiras. Principalmente no banco de reserva. Porque o banco de reserva do Palmeiras, gente, o banco de reserva do Palmeiras é horroroso. Não horroroso, mas tem um banco de reservas muito limitado. Jogadores que não estão jogando nada. E o Flamengo tem um banco de reserva muito qualificado. Então assim, rapaziada, se um dos dois times precisar ali do seu banco no segundo tempo, eu acho que o Flamengo vai sair um pouquinho mais favorecido que o Palmeiras. Certo, rapaziada? Então assim, rapaziada, e outra coisa, cara, os dois times ainda tem o Campeonato Brasileiro. Que assim, rapaziada, tá empatado. Mas os dois times agora tem jogo a menos. E se um dos dois times perder esse jogo a menos, o Palmeiras perder pro Santos, ou o Flamengo ali perder pro Sport, vai complicar muito a vida de um dos dois times. E um dos dois times vão um pouquinho abaixo de moral ali pra jogar a final da Libertadores. Vamos ver, rapaziada. Vai ser uma final espetacular. Palmeiras e Flamengo. Um dos dois times vão ser o primeiro tetra campeão brasileiro da Libertadores, rapaziada. Pois é.
Palmeiras e Flamengo, quem diria? Vai ser a maior final da Libertadores, da história da Libertadores, junto com Boca e River. Vai ser uma final espetacular pro bem do futebol sul-americano, que são os dois melhores times da América do Sul atualmente. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, comentando um pouquinho dessa final ali. Na minha opinião, rapaziada, antes de finalizar o vídeo, vamos comentar um pouquinho também de quem jogou mais ali nessa semifinal, quem ali fez uma campanha melhor. Na minha opinião, rapaziada, o Palmeiras fez uma campanha bem melhor do que o Flamengo, principalmente na fase de grupos, né? O Palmeiras ali que passou com 18 pontos. Tudo bem que o grupo do Palmeiras era baba, só tinha time horroroso, time amador, mas mesmo assim, o Flamengo também caiu um grupo bem fácil e fez apenas, 12, 11 pontos. Então foi uma campanha ali vergonhosa do Flamengo na fase de grupos. Mas agora, no mata-mata, na minha opinião, o Flamengo se saiu melhor do que o Palmeiras. Pegou o Internacional, foi para as quartas de finais, surrou o Inter, surrou o Palmeiras, também surrou a Universitário no jogo da ida, mas a Universitário é um time bem mais fraco. Os dois times foram para as quartas de finais. Aí sim, o Flamengo sofreu para passar pelos Estudiantes, e já o Palmeiras, cara, surrou o River como quis. E os dois times foram para a semifinal. E o Palmeiras, rapaziada, fez uma virada espetacular contra a LDU. Gente, o Palmeiras ali, rapaziada, dominou o jogo, encurralou a LDU do primeiro minuto até o último minuto. O Palmeiras foi muito melhor que a LDU, o Palmeiras amassou a LDU. Todo mundo tava bem, não tinha um jogador que estava mal em campo, tirando ali um ou outro. E já o Flamengo, rapaziada, sofreu, mas passou pelo Racing, o jogo da ida venceu por 1-0. Então o Flamengo mereceu, rapaziada. Apesar do Flamengo ter passado sufoco, o Flamengo mereceu porque foi melhor que o Racing nos dois jogos. Juntando os dois jogos, o Flamengo foi melhor do que o Racing. E agora vai ser a final do século. Vai ser a final do século, a final da década. Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar numa final da Libertadores pra história. Os melhores times da América do Sul vão se enfrentar. E quem ganhar a Libertadores vai ser o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores até o momento. E no Mundial vão enfrentar o PSG. Então é isso, valeu, falou e fui!